por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quarta-feira, dia 9 de setembro. Oi, Kleber, tudo bem por aí? Tudo bem e você, Rê? Bom dia. Bom dia, tudo bem. No programa de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre esse cenário pelo mundo das bolsas, também sobre inflação, vacina contra o coronavírus. E Kleber, vamos começar tentando explicar o que aconteceu nos mercados globais ontem, hein? Acho que a expressão tentar é ótima, Rê. Deixa eu só contextualizar quem está nos ouvindo. O índice Nasdaq caiu 4,1%, acumulando 10% de queda em apenas 3 dias. O Dow Jones caiu 2,3%. O S&P 500 teve queda de 2,8%. E Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet e Netflix acumularam perdas de mais de $1 trilhão em valor de mercado nos últimos dias. Tem como explicar o que está acontecendo, Kleber? Tem. Agora vamos... Para os investidores que estão tendo perdas e prejuízos é mais difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, dificilmente investidores tiveram grandes perdas porque essa queda ela foi muito rápida, muito pontual e a gente tem uma alta acumulada muito grande. E é exatamente isso que os analistas vêm pontuando, tá? Que o movimento ele é mais um movimento de realização de lucros e, obviamente, muito por causa de incertezas e informações que não vêm sendo muito positivas nos últimos dias, os investidores estão aproveitando para fazer, embolsar boa parte daquilo que eles tiveram de alta principalmente nas últimas 6 semanas, 8 semanas no mercado de tecnologia lá nos Estados Unidos, tá? Então, a gente vê, por exemplo, né, quando a gente olha para o índice Nasdaq, que teve essa queda aí de 10% nos últimos dias, se mantendo ali ainda próximo dos 11 mil pontos, ele continua bem acima do que era o nível dele antes da pandemia. Então ele teve uma queda muito forte, recuperou tudo, subiu mais de 20% do que ele tinha antes das paralisações, né, dos isolamentos, e agora ele teve essa realização. Então, os analistas, né, os técnicos, dizem que não existe, por enquanto, nenhum risco aparente de o que eles chamam, né, que é uma grande preocupação, de bolha tecnológica, que a gente já viveu há muitos anos. Para quem não lembra, há 20 anos a gente viveu ali, né, o estouro de uma bolha tecnológica que foi muito pesada nos mercados. Que não é isso que está acontecendo agora, que é realmente um movimento de realização. Mas algumas coisas vêm pesando bastante, né? A gente falou ontem do PIB na Europa, que foi muito ruim, derrubaram os mercados europeus também. As tensões entre China e Estados Unidos, né? O problema com o petróleo, que a gente pode falar um pouquinho depois também. E, naturalmente, a gente tem toda uma preocupação com a pandemia ainda, inclusive com o que a gente vai falar um pouquinho, que é sobre a questão da vacina, que é o mais esperado, que está demorando um pouco, né? Pois é, falando nessa questão da vacina, o mercado reagiu à suspensão da terceira fase de testes da vacina contra o coronavírus que estava sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, e porque foram observadas reações fortes em dos voluntários no Reino Unido. Essa vacina, ela também está em teste aqui no Brasil, por enquanto não se tem informações de reações a nenhum dos voluntários brasileiros, teve só essa do Reino Unido, e o anúncio da suspensão desses testes fez a ação da empresa cair 3%. Lembrando, né, Kleber, que tem outras vacinas de outros fabricantes sendo testadas, mas qualquer informação negativa quanto a esses testes é bem preocupante, né? Sim, lembrando que a gente tem a Sinovac em parceria aqui diretamente com o Instituto Butantan, né? A gente tem a Moderna,
e outras empresas que estão fazendo ali diversos estudos e análises, são centenas aí de testes de vacinas que estão sendo desenvolvidos, né? É claro que é uma notícia ruim, porque essa era uma das principais, né? Que se tinha uma expectativa de avanço, né? Para que ela fosse liberada num prazo um pouco mais rápido. Só que o protocolo, ele exige que realmente, se acontece o que aconteceu, você tenha a suspensão. E eles até comunicaram ontem a própria Anvisa, né, como comunicaram todos os países, né, dessa suspensão, e que a gente realmente deveria agora aguardar, ver quais são os próximos passos para que essa vacina volte a ter as pesquisas, né, e o desenvolvimento que vinha sendo testado. A torcida, e acho que a expressão não é das melhores, mas é que, como nós não somos infectologistas, não somos do meio nem pesquisadores, né, a gente fica aqui como sociedade nessa torcida para que o mais rápido possível seja aprovado e liberado algumas vacinas, né, Rê? Só que tem que ter todo esse cuidado, porque também não adianta, a gente sabe que o prazo de uma vacina ele é muito maior do que aquele que vem sendo tentado agora para conseguir liberar essa do Covid-19. Né? Sim. Então, isso mexe com os mercados, mas especificamente hoje, o impacto vem sendo praticamente que muito leve, talvez nem esteja refletindo o tamanho do peso que a gente tem em relação a um atraso de uma vacina, exatamente por causa das quedas recentes. O mercado vem olhando para outros dados, outros números, e principalmente para posicionamento de líderes, né, tanto lá fora quanto daqui, e a gente vê uma alta até que relevante, não recuperando tudo que perdeu, mas a notícia da vacina não impactou tanto quanto poderia impactar. Tá certo. E eu falei errado, é AstraZeneca, não é AstraZeneca. Corrigir aqui em tempo real. Tá tudo bem, não tem problema. Ah, não, a gente tem que, né? Isso aí é premissa de apresentador de programa, não interessa de onde, Kleber. Pode ser podcast, só pode ser de rádio, de televisão. Não dá para pronunciar errado. Bom, vamos lá. Teve proposta de novo pacote fiscal nos Estados Unidos, é aquele que a gente falava outro dia, com mais estímulos. Então, a gente vê agora, mais uma vez, as discussões, né, que republicanos e democratas voltam, né, à tona, principalmente ali junto com a expectativa, né, de estímulo depois dos últimos números que foram apresentados da economia norte-americana, e até algumas divergências de opiniões dentro do próprio Fed, né, ou dentro da própria liderança do governo. Então, o que é, pelo menos um consenso, é que se precisa de novos estímulos e de novos recursos, até pela própria posição que o Fed colocou de abrir mais a questão da média de inflação, ou seja, ele vai abrir mão da questão de controle ali do teto de inflação para que você tenha uma liberação maior dos preços, né? Você tenha uma economia mais livre. Então, isso com um estímulo maior econômico e monetário vai ajudar na recuperação da atividade, que é algo que está mais devagar do que era esperado também para a economia norte-americana. Então, esse novo pacote, eles esperam que tenha pelo menos um avanço mais rápido do que os últimos e que as discussões sejam menores. Só que a gente tem que lembrar, e aí pontuando, né, para o ouvinte, que no número 107, lá no nosso episódio 107, a gente teve o Brett aqui falando das eleições norte-americanas, e esse é um ponto que começou a bater muito forte nessas discussões agora. Como se aproxima muito as eleições, daqui 2 meses a gente já tem aí, dia 3 de novembro, né, que estão marcadas as eleições dos Estados Unidos. Isso vem agora permeando também ali todo o território em Washington para as discussões do que é que vai acontecer, direcionamento, então, político, né, e partidário, apesar de serem só 2. Essas discussões vêm pesando também no mercado, e ela pesa tanto positivo quanto negativamente, né? É provável que sim tenha um avanço desse novo pacote, porque é necessário para a economia americana sair dessa lentidão que ela está de recuperação da atividade. Vamos torcer. Certo. E por aqui, Kleber, o IPCA subiu 0,24% em agosto, o acumulado em 2020 está em 0,70%, sendo que a meta do governo para o ano é de 2,5%. E em cima de tudo isso, tem uma discussão grande a respeito da inflação de alguns alimentos que vem disparando. Foi ontem, isso
foi uma discussão muito grande ao longo do dia, né? A gente teve até autoridades, quando a própria ministra da Agricultura, né, vindo a público falar que, independente do impacto que possam ter os preços dos alimentos, não vai ter nenhuma intervenção por parte do governo, né, e que eles vão deixar, obviamente, os preços andarem livres. O número que veio hoje foi um número que veio exatamente cravado no que o mercado esperava, que era esse 0,24. E sim, a gente tem um impacto dos alimentos forte, né, que chegaram a registrar até no mês de julho, eles estavam registrando até uma estabilidade nos preços, né, mas eles voltaram a ficar mais caros em agosto. A gasolina foi um outro ponto que também pesou bastante, que tem um peso relevante dentro do índice, né? E as famílias também têm uma renda menor e o impacto acaba sendo maior. Então você tem as duas pontas, né? Você tem redução de renda e você tem aumento de preços com uma demanda que vem voltando aos poucos para alguns setores, principalmente, né, para algumas questões, quando a gente olha para alimentos, para bebidas e, obviamente, a gasolina, principalmente por causa da movimentação de novo voltando, né, a ser maior do que a gente tinha em meses passados. Aparentemente o número vindo dentro do que era esperado, e ele veio até um pouco abaixo do mês passado, né, que foi de 0,36, foi bem recebido pelo mercado. A preocupação que se tinha, né, a gente coloca assim, a segunda maior contribuição que a gente teve para o IPCA desse mês veio do grupo de alimentação e bebidas com 0,78, mas ele ficou atrás de combustível, né, que foi por causa da gasolina, que foi de 0,82. Então, o dos transportes e gasolina, né? Gasolina foi 3,22, transporte foi 0,82. Então, quando a gente olha para o alimento, ele não foi o que mais pesou, isso foi bem recebido, porque a preocupação era exatamente que ele disparasse. Agora, tem que ficar atento para que dos próximos meses a gente não tenha realmente essa disparada que preocupa bastante. E o mercado aqui vem recuperando as baixas dos últimos dias, viu, Rê? Até agora, que são 10h26 da manhã, a gente vê aí o Ibovespa subindo 1,18, com o mercado futuro até um pouquinho melhor do que isso. Então, o mercado recebeu bem o número do IPCA de hoje. E Kleber, só uma dúvida aqui, talvez seja a mesma dúvida de quem está ouvindo a gente, para a gente encerrar. Essa inflação muito alta para alguns produtos, se continuar nessa linha, pode atrapalhar os planos do governo de controlar a economia e tentar expandir controlando a taxa de juros? Ótima pergunta, Rê. Sim, todo o ambiente que é esperado para que você mantenha uma taxa de juros em níveis muito baixos como o atual é exatamente por você ter uma projeção de inflação muito baixa. Então você lembra daquela política que a gente sempre fala, né, do expansionista, né, da política contracionista, né, na questão da política monetária. Então, quando você precisa de novos estímulos, significa que você tem espaço para que você tenha um aumento de demanda e, naturalmente, um aumento de preços. O que é interessante lembrar é que a gente tem uma projeção de inflação, por exemplo, pelo relatório Focus, de 1,78 de IPCA para 2020. Isso é muito abaixo do piso da meta de inflação. Então, que é 2,5. Exatamente. A gente tem ali o quê? A possibilidade, então, do governo conseguir trabalhar dentro disso e junto com o Banco Central, com uma taxa de juros por um período maior, desde que essa inflação continue nesses níveis. Quando a gente olha para a inflação do ano seguinte, ela já tem uma projeção um pouquinho maior, por isso que se estima que a taxa de juros venha a subir a partir do ano que vem. Para alguns analistas, para outros não. Para outros a gente vai continuar com uma demanda reprimida e mesmo que a gente tiver um aumento de inflação, ainda vai ser possível, por uma questão de política monetária, o Banco Central segurar a taxa de juros por um período maior como questão de estímulo, né? como uma possibilidade de ajuda para a economia local. Mas se a preocupação realmente ela é muito válida e justa, porque se a disparada for muito além daquilo que é projetado, e ela supera, por exemplo, o piso da meta de inflação e ela começa a se aproximar, aí o Banco Central pode ser obrigado a mudar os seus planos e aumentar a taxa de juros antes do tempo. Muito bom, muito obrigada, Kleber. Espero que tenha esclarecido de outras pessoas que têm também algumas dúvidas a respeito dessas condutas do governo em
usar inflação e taxa de juros também para movimentar, expandir ou retrair a economia. Mercados muito movimentados essa semana, né, Kleber? Amanhã a gente vai ter mais coisas para falar sem a sua presença, não é? Vocês conseguiram, né? E que alegria, Não, né? gente. Vai ser um episódio muito especial, só que eu não vou estar aqui, Rê. Não vou estar aqui, Pois mas é. vai ser por um bom motivo. É isso que eu queria dizer para quem está nos ouvindo. Vocês ficarão alguns dias sem a presença do nosso amigo Kleber Zanqueta, porque ele vai curtir umas férias. Ele vai nos deixar um tempo aqui, ficar ouvindo a gente, mandando comentários no YouTube, por favor, Kleber. Mas não tenha dúvida, ouvinte assíduo lá. E vai ser realmente um período bom aí para descansar um pouquinho. Dia 21 a gente está de volta. E Rê, cuida bem daqui do nosso podcast, que eu não tenho dúvida que vai continuar demais aí. E pessoal, tem muita coisa boa aí para a próxima semana e para essa ainda, né, Rê? Inclusive novidades. Novidades. Amanhã a gente vai ter um papo só com mulheres sobre investimentos. Não percam. Obrigada, Kleber. Boas férias para você. A gente se encontra de novo. Valeu, Rê. Brigadão. Aproveita. Você vai ficar por casa. Se cuida, viu? A gente ainda está em meio a uma pandemia. Não, pode deixar. Eu tô comportado. Eu vou ficar por aqui. Então, eu vou fazer alguns passeios, mas por aqui mesmo, pertinho de casa. Beleza. Obrigado, viu, Rê? Então tá, aproveita. Até dia 21 você tá de volta. Para você que está nos ouvindo, obrigada pela companhia. Na live de hoje à tarde tem um papo muito legal com o gestor da Giant Steps Capital. Se você tem interesse aí em fundos de investimento, entender como os gestores funcionam, não perca o papo de hoje no Instagram e no YouTube do Personalité. Cuidem-se, protejam-se e a gente se encontra no próximo episódio. O Kleber tá de férias, mas eu continuo aqui com vocês. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.